Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quarta-feira, 19 de junho, as chuvas temporã e serôdia. Este é um tema que devia ser mais abordado, inclusive, nas nossas igrejas, porque estamos estudando os eventos finais, do livro Grande Conflito, e vemos que haverá realmente, a grande controvérsia no final gira em torno da adoração, mas, porém, aquele que irá pregar realmente contra esse sistema, esse falso sistema, essa trindade satânica, o dragão, a besta da terra e a besta do mar, é exatamente os 144 mil, ou seja, aqueles que são selados, né? E só será selado aquele que realmente estiver em obediência e receber realmente a chuva temporã, que é a chuva que prepara o terreno. Mais à frente a lição vai abordar um pouco sobre isso. E a chuva serôdia, né? Que vem realmente para amadurecer a colheita, ou a chuva da colheita, podemos dizer assim, né? Porque o contexto era um contexto agrícola. Quando foi escrito a lição, ela pergunta na questão 6 que previsão se cumpriu no primeiro século, ou seja, na época da igreja primitiva, né? Que foi profetizada lá no Antigo Testamento, e que impacto esse teve. A lição ela vai fazer uma ligação entre Joel, capítulo 2, dos versos 21 ao 24, onde ele vai falar da chuva serôdia, com Atos, capítulo 2, dos versos 1 ao 4, quando houve ali o derramamento do Espírito Santo. A chuva temporânea, a chuva serôdia, ela simboliza exatamente isso. No contexto escatológico, ela representa o que ocorreu na época dos discípulos e o que ocorrerá no tempo do fim. Na época dos discípulos foram 12 discípulos, ou no caso, se não me engano, 120 pessoas ali reunidas no cenáculo e foram cheias do Espírito Santo, e aí começou a impactar realmente, com grande poder, começou a impactar o mundo daquela época. Agora no tempo do fim serão 144 mil que proferirão a profecia, as 3 mensagens angélicas exatamente alertando ao mundo. E aí, dos versos 41 a 47, Pedro ele vai falar do que é dito em Joel, dos versos 28 ao 30, onde ele diz, no verso 17 de Atos 2, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essa promessa, confirmando aqui o que Ellen White diz na segunda estrofe, no comentário da 7ª pergunta, quando ela pergunta como a obra de Deus será, quando a lição pergunta como a obra de Deus será concluída, então confirmando o que é dito, que, deixa eu ler aqui, assim como a chuva temporal foi dada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. E a gente tem essa confirmação aqui no verso 38 e 39 de Pedro, quando ele diz, arrependei-vos e cada um, Atos 2, versos 38 e 39, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí o verso 39 ele diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E como é dito lá em Joel, e também aqui Pedro falando que acontecerá aqui nos últimos dias. Você veja que o sol, quando Jesus foi crucificado, ele realmente escureceu, E depois a gente estudou também em Apocalipse 6, fala sobre isso, que do escurecimento do sol da lua, Mateus 24, quando Jesus relata os sinais ali que ocorreriam, e ele relata exatamente esses sinais na sequência: terremoto, escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas, tudo sinais também no tempo do fim, como Joel também fala e Pedro repete aqui no sermão de Pedro, no discurso dos apóstolos. Ou seja, então a profecia é para o tempo também do fim. Ocorreu uma parte na época dos apóstolos, como bem explica a lição, a chuva temporã. E aí a lição diz que a obra de Deus, faz a pergunta, como a obra de Deus será concluída? Com o derramamento do Espírito Santo, ou seja, com a chuva serôdia. E então, Ellen White, ela conclui aqui
A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporânea se cumprirão novamente na chuva serôdia na conclusão da obra. Ou seja, aquilo que falamos no início, né? Foram 120 pessoas reunidas para orar e eles receberam o Espírito Santo e saíram para proclamar a mensagem. Agora do mesmo modo, né? Só que agora sairão 144 mil. Alguns acham que é um número literal, são os primeiros a serem selados. Eu concordo com esta teoria. Literal no sentido de que são todos os salvos, todas as nações, certo? Mas que o número realmente é 144 mil, não é 200 milhões. Mas é de todas as nações, todos os salvos, os primeiros a serem selados, as primícias para Deus, como diz em Apocalipse 14. Eu acredito dessa forma. Outros acreditam que é um número simbólico, né? É um título simbólico para representar todo o povo de Deus, 200 milhões, 300 milhões no tempo do fim, não sabemos. Contudo, você só poderá pregar as mensagens angélicas se você realmente fizer parte dos 144 mil, não importando se literal ou simbólico. E encerrando, eu gostaria de ler o último verso, que é Oséias capítulo 6, verso 3, que é um verso também que eu gosto muito, que está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jeová. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que estejamos, portanto, preparados o terreno do nosso coração, que estejamos dando frutos de obediência, frutos de santificação, para que possamos realmente receber a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor, e aí sim, selados com o selo de Deus, obedientes aos seus mandamentos, iremos pregar contra todo o sistema papal. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. la la